Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Para quem ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho. Para quem também ainda não me acompanha nas outras redes sociais, @Bruno Corano. Eu sou bem ativo no Instagram. E vamos ao episódio de hoje. Então, a primeira ideia do teto público passou precisamente por esse exemplo frugal, não é? Ou seja, ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E é o caso do Brasil. Você veja que interessante, eu dou exemplos concretos, numéricos, para ficar apenas na teoria, né? Quando nós fizemos o primeiro orçamento, isso logo em 2016, quando eu assumi o governo, em 2016, o déficit inicial era de 179 bilhões. Enorme. Enorme. Inclusive, se o senhor me permite, Pois não. o senhor pegou o Brasil na pior crise da história dele e entregou em ordem, né? Graças a Deus. E, aliás, muito a propósito, basta dizer que o PIB era negativo em quase 7%. Um ano e 6 meses depois, em face das reformas todas que nós fizemos, e que seguramente vamos comentar, como estamos comentando, o PIB passou a ser positivo em 1,8%, um ano e 6 meses depois. E aí entra a história do teto para os gastos públicos, que no primeiro momento, dizia eu, era de 179 bilhões, uma dívida, não é? No segundo momento, segundo orçamento, foi de 139 bilhões, no terceiro, 119 bilhões, e quando entregamos para o governo Bolsonaro. E é interessante, aplicando-se ainda o teto, não é? Ela caiu para quase 60 bilhões. Você imagina o que são 100 bilhões a menos em pagamento de juros. Se você não paga juros, significa que você está reservando dinheiro para o país, não é verdade? E isso deu resultado. E partindo, como disse a você, desse exemplo trivial, né? Ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada ou que ganha, não é? Isso deu certo, confesso a você que deu certíssimo até, porque veja, eu acabei de dizer que uma das reformas fundamentais, eu digo fundamental, interessante politicamente, ela é problemática, porque quando você tem um teto para os gastos públicos, o presidente da República não pode usar muitos recursos para medidas, digamos assim, populares, né? Ou popularescas, melhor dizendo, que seja em favor do povo, muito bem. A popularesca é aquela que parece que cria uma vantagem, mas traz um prejuízo posterior para as pessoas. E de igual maneira, você sabe que ela também, quando você reduz a possibilidade do gasto, isso tem uma certa resistência no Congresso Nacional, porque muito legitimamente os parlamentares vivem também, até eleitoralmente, das verbas que mandam para os estados, para os municípios. E você veja, e aqui eu tributo a credibilidade do meu governo. Você sabe que o teto para os gastos públicos foi aprovado na madrugada de um feriado. Por que eu digo isso? Eu fui parlamentar 24 anos, 3 vezes presidente da Câmara, né, dos deputados, porque, no geral, quando você tem um feriado, 2 dias antes as pessoas vão para suas bases eleitorais. Pois eles ficaram lá para aprovar o teto e aprovar às 4 horas da manhã, volto a dizer, de um feriado. E deu resultado. Agora você me traz para os dias atuais, né? E para os dias atuais, o que eu verifico, em primeiro lugar, faço aqui um comentário. Todo governo que chega, de alguma maneira, quer desvalorizar os governos anteriores, o que é um hábito triste no Brasil, porque cada governo, no seu período histórico, fez alguma coisa útil. Teve equívocos, mas fez alguma coisa útil, não é? E no Brasil nós temos a mania de desmoralizar os governos anteriores. Pois muito bem, o que se falou logo no início desse governo, vamos acabar com o teto do Temer, né, que o Temer estabeleceu, e criar o chamado arcabouço fiscal. Você sabe o que é o arcabouço fiscal? Digo eu, é o teto readaptado, porque o arcabouço agora significa, você só pode, no próximo orçamento, incluir a inflação do ano anterior, que era o meu sistema do teto, e parava por aí, mas acrescentaram, além da inflação do ano anterior, de 0,5 a 0,6 da receita líquida, 2,6.
Então, é um teto readaptado, ou seja, a ideia do teto ainda subsiste. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, você pergunta, será que a economia vai caminhando no Brasil? Como é que as coisas vão? Você sabe que eu tenho que lançar uma mensagem de otimismo, não é? Para os nossos investidores nacionais, investidores estrangeiros. O Brasil, ao longo do tempo, passou por várias crises políticas, econômicas, sociais, e superou todas as crises, né? Então, digamos assim, não se pode com isso desvalorizar a ideia do investimento produtivo no país. Mas não podemos negar uma circunstância. Até agora, 1 ano e pouco passado do governo atual, ainda se critica o fenômeno econômico. Ainda há poucos dias, o Armínio Fraga deu uma entrevista dizendo que as coisas não iam indo bem na economia. Eu confio muito na presença do Haddad. Eu vejo que ele faz o possível no Ministério da Fazenda, mas há resistências. Isso porque é uma tese. Mas parece que ele é. Não que ele é sozinho nisso, mas sim, a resistência parece que vem sendo maior. Começando pelo próprio presidente atual. Em face de uma ideia, com a devida licença equivocada, de que quanto mais você gastar, melhor para o povo. Não é verdade. No fundo Isso é o contrário. No fundo é o oposto. A longo prazo é o oposto. Claro, porque ela gera inflação. E a inflação, diferentemente do que se pensa, é contra os pobres. Sim. Não é a favor dos pobres. Os ricos ganham com isso. Os ricos em última análise. Isso, não é? E é uma análise equivocada. Eu vejo isso com muita franqueza. Eu digo isso, aliás, com muita franqueza. Porque, na verdade, foi uma tese do nosso governo eliminar a inflação. Nós pegamos uma inflação de 2 dígitos e entregamos com 2,75. Eu fui uma pessoa que fui estagiária, mas antes de ser estagiária eu fazia meus bicos, né? Eu sempre fazia meus bicos. Quando era possível, minha mãe não curtia muito não, mas eu faxinava, fazia, acontecia, mas eu estava sempre arrumando uma graninha. Era essa meu foco, nunca ficar dura e nunca precisar pedir dinheiro para os meus pais, que eu via que eles já ralavam demais para a nossa subsistência, porque era isso. E aí eu consegui estágio, né, depois de alguns bicos de anos, né, que eu fiquei, sei lá, uns 3 anos, consegui estágio no Banco do Brasil. E aí eu fiz estágio no Banco do Brasil por 2 anos. E olha só que coisa, fiz estágio e depois virei conselheira. Depois de quase 30 anos, virei conselheira do Banco do Brasil. Mas essa é a pegada, né? Então, eu fui estagiária do Banco do Brasil, depois eu fui assessora em contabilidade e depois eu fui contadora da 7-Eleven. 7-Eleven, a maior rede de lojas de conveniência americana, quando ela esteve no Brasil, eu já tive a oportunidade de começar a fazer a minha vida na gestão. Porque aí de contadora eu passei a ser controller. E naquela época eu não tinha inglês, então eu peguei o inglês, falei assim, gente, eu não consigo nem falar o verbo to be, então eu vou para o Canadá. Pedi a conta depois de 7 anos e meio, peguei meu dinheiro de rescisão e fui embora para o Canadá. Estudar inglês. E você, então, eu estou deduzindo que você já tinha estudado contabilidade depois do colegial. Foi, então, seu... É que antigamente tinha técnico. Né? Então, antes você fazia o colegial como técnico. Então, eu me formei como técnica contábil. Depois, eu fiz a faculdade, essas coisas todas. Eu fiz o percurso natural, né? do processo de quem decide estudar. E você estudou contabilidade também ou outra? Sim, eu estudei contabilidade. Eu fui técnica contábil, depois fui formanda em contabilidade. Fui uma acadêmica em contabilidade. E aí, voltando do Canadá... Então, só estou construindo aqui a linha do tempo. Banco do Brasil, 7-Eleven, foi pro Canadá, ficou lá o quê? 6 meses, 2 um ano? 2 anos? Eu saí de lá dura, não tinha mais dinheiro, só voltei para o Brasil. Mas falando inglês bem. Mas falava inglês. Falava inglês. E aí voltou para o Brasil para procurar um novo emprego, um novo trabalho. Lembra que eu falei? Eu estava zerada. E aí comecei a procurar, e aí eu entrei na Novartis. Aí na Novartis eu fiquei por 5 anos. Aí na Novartis, também nessa área administrativa? Financeira, sempre na área financeira. Aí eu tive a oportunidade de fazer mais 2 MBAs, um na GV e um na FIA.
E aí foi bacana, porque eram MBAs em instituições conhecidas que o mercado me pedia. Né? Então, eu fiz na Getúlio Vargas, eu fiz na Escola de Business da USP, e aí, isso para mim foi muito importante. Né? Então, isso para mim deu uma abrida em horizontes. Abriu sua mente ou gerou um reconhecimento do mercado para dizer, vamos... Não, o mercado é preconceituoso e ele é excludente. E ele é um mercado que olha de uma forma... Aliás, o mercado era muito, né, excludente quanto ao nome da sua universidade. Porque se você não estava numa universidade de primeira linha, automaticamente ele te excluía para algumas vagas. É verdade. E eu percebi que eu estava sendo excluída para algumas vagas ou para algumas promoções. E aí eu fui atrás de chancela. Lembra que eu falei para você que eu era mediana? Eu nunca fui aquela estrela, nunca. Então, ó, fica para todo mundo isso, tá? Não é porque você é a estrela número 1 da classe que você vai se dar bem, errado. Pelo contrário. Hoje, se eu olho para as pessoas que eram o número 1 da classe, não necessariamente eles estão número 1 na vida. Não é isso. É o esforço, é o empenho, é a articulação, é um conjunto de fatores. Onde que o dinheiro faz o relacionamento de um casal desandar? Quando não há um entendimento, divergência de utilização do dinheiro, falta de dinheiro gera crise no casamento. Excesso de dinheiro também gera crise no casamento. Os extremos vão gerar crise. A falta, porque vai gerar escassez, a pessoa às vezes quer fazer algo, não tenho dinheiro, que é normal, não só no casamento como na vida. O excesso também, porque tanto o marido, a esposa ou vice-versa, podem cometer certos tipos de excesso, comprar coisas que não agradam, ou determinadas ações, porque nós somos reflexos das nossas decisões, daquilo que a gente toma. E muito dinheiro, muitas vezes, é aquela história, já viu? Subiu a cabeça. Às vezes o casal tem uma harmonia e muito dinheiro tira a harmonia do casal, por incrível que pareça. O casal tem uma harmonia e o excesso de dinheiro pode criar uma desarmonia entre o casal. Porque, sei lá, ou o homem ou a mulher sobe um pouquinho, se empolga, né? Não tem aquela história? Você se empolgou com aquele poder, com aquele dinheiro e começa a tomar certos tipos de decisões que vai desapontar ou desagradar o parceiro. Exatamente. Essa desarmonia, ela vem exatamente pela falta de transparência e pela falta de cumplicidade. Uma das palavras-chave é a cumplicidade. Por mais que tenha excesso, eu preciso estar sendo seu cúmplice, saber tudo que você vai fazer, tudo que você quer, tudo que você deseja e estar junto com você em tudo isso. E se tem a falta, a gente não pode fazer isso agora e tem que estar tudo bem, gente. Não pode estar tudo mal. E o excesso. O que o Abel falou muito de fazer coisas além é quando a pessoa acha que eu tenho muito dinheiro, eu estou acima do relacionamento. Eu posso fazer o que eu quiser. E se você não gostar, dane-se, eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser, eu me garanto lá fora sem você. Não, e o dinheiro, ele tem um aspecto psicológico. Você é um profissional do mercado financeiro, você sabe disso. Hoje a psicologia está muito mais... inclusive os grandes teóricos da área de finanças do mundo têm ganho até prêmio Nobel por estudar finanças comportamentais. É muito mais a psicologia do que a racionalidade dos modelos econométricos, etc. A racionalidade é importante? É. Mas a psicologia... ela é super importante para você lidar com isso. Igual eu estava dizendo, eu tenho dinheiro, já dá um senso de poder, que é natural, psicológico. O sujeito que tem muito dinheiro já se acha, de certa maneira, mais importante, mais bonito, que de fato, em alguns casos, acaba ficando mesmo, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, porque o dinheiro proporciona muita coisa boa, mas com isso ele pode também extrapolar e dizer assim, não... eu vou lá agora e vou comprar, sei lá, um conversível, vou fazer uma viagem só com os meus amigos para ir pescar ou esquiar lá em Aspen, eu e meus amigos, sem consultar meu parceiro. Gente, tudo bem para quem vai, tá? Mas o Abel não é permitido. Ele não tem essa de vou pescar. Se eu for, vai gerar uma crise, tá vendo, Bruno? Se eu fizer isso, gera crise lá em casa, entendeu? Então, tem que ter esse arranjo. São os combinados para cada casal. Então, quando você tem os combinados e a transparência, se você tiver muito dinheiro ou pouco dinheiro, você vai passar por essa fase de dinheiro. Não vai ser problema para você. Não vai. Agora, se não tem transparência... E é difícil, né, Beto? Até assim, vou fazer um investimento.
ela não é especialista em investimento. Ela não Mas estudou. Isabel me fala Mas eu tudo. falo, o que você acha? Eu Tudo. gosto de ouvir a opinião dela, entendeu? Quer dizer que se ela, mesmo ela tá com o pé atrás, eu não faço? Muitas vezes eu tenho um feeling que eu falo, vou fazer. Ela, não sei, mas eu vou fazer. Mas ela tá quando eu ciente. tenho Ela, meu feeling entendeu? assim, que mulher tem feeling. Quando eu tenho o feeling assim de não, pensa bem, aí ele vai dar uma reanalisada. Talvez ele ache algum fiozinho ali, né, naquela casquinha de ovo. Às vezes não, ele fala, não, Roberto só não entende nada mesmo e eu vou. Mas ele dá mais uma atenção. Mas eu sempre levo em consideração a opinião dela. Sempre. Se eu for você não tendo um feeling positivo, eu falo pra você, né? Roberta, eu entendo, respeito, mas eu acredito que isso vai dar certo. Não é bem comum encontrar casais que não sabem quanto o outro ganha? É comum, não é? É comum. É que eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu só estou dizendo o seguinte, é comum. É comum, inclusive, aqui nos Estados Unidos, porque a vida de imigrante, muitas vezes, as pessoas se conheceram aqui. E aí ele começa a fazer a vida dele financeira, ela também começa a fazer, e são de famílias e contextos totalmente diferentes, se conheceram por aqui, às vezes por uma circunstância da vida. A vida do imigrante tem muita questão da solidão, concorda? A pessoa vem para cá, está longe da família, mãe, vamos dizer, mãe, pai, irmãos, o primeiro núcleo familiar, a pessoa está longe, vem fazer uma vida de imigrante, ganhar vida, correr atrás do sonho americano, prosperar, que a maior parte dos imigrantes tem essa aspiração. Bate muita carência, bate muita solidão, aí se junta com uma pessoa, mas não conhece exatamente aquela pessoa. Não, e além de não saber o quanto ganha, a maioria, aqui na América principalmente, que a gente está falando muito para imigrante, a maioria tem caixa 2. A maioria tem caixa 2. Um dos personagens do tem casal. caixa 2. Escondido do outro. Escondido do outro. É mais comum do que se imagina, mais do que não saber quanto ganha. O caixa 2 é mais comum. O direito é doutorado aqui, né? Então, eu fiz o doutorado em direito. Então, levei 5 anos ao invés de levar 4 à noite, porque eu estava trabalhando. Se você vai ao tempo integral, o doutorado em direito são 3 anos. Você só precisa do bacharelado. Você vai do bacharelado para o doutorado no direito. Explica isso, porque É isso diferente. É muito diferente. É bem diferente. Quem no Brasil está ouvindo isso falou, não estou entendendo nada. Então, no vamos Brasil lá, você estuda meu povo. direito e acabou. Você tem que tirar o OAB, mas você sai advogada, né? 5 anos você sai advogada. Aqui não, gente. Aqui você faz um bacharelado. Você pode fazer em, sei lá, química. Okay? Você fez seu bacharelado em química, você terminou? Aí você tem que fazer a sua aplicação pro doutorado em direito. Então, quando você termina o doutorado em direito aqui, você recebe o JD, é o JD, que é o Juris Doctor. Então, o médico é o MD, o advogado é o JD, o dentista é o DDS. Então, o que há em comum essas profissões, tanto médico como advogado, como dentista, são cursos de nível de doutorado. A pessoa tem que ter um bacharelado primeiro, e aí você faz se chama um doutorado profissional. E aí você aí faz o exame do bar. Do bar. Que seria a nossa OAB, e aí sim... Aí você pode advogar. Agora, eu sei que não é o foco do nosso papo. O médico, o bacharelado, já tem que ser na mesma área, né? De saúde, não dá para ser totalmente distinto. Não, mas aí o que a pessoa vai ter que fazer é aqueles exames MCAT, tem que fazer uns exames, aí você tem que ter alguns cursos, apesar de não ser mandatório, você tem que fazer algumas coisas, porque senão você não consegue fazer o exame para entrar no doutorado em medicina. Então, para o direito, gente, é o LSAT, que é o exame que você faz para ver a sua aptidão para o direito, e existe o MCAT para medicina, não lembro do nome do dentista, mas cada um tem um exame específico. Então, se você, por exemplo, estudou filosofia e você quer ser médico, você provavelmente vai ter que fazer um bom cursinho por um bom tempo para compensar a sua desvantagem. Tá, e aí você trabalhando no escritório que ainda não era seu, aí a vida melhorou, porque advogado ganha bem. Eu não era advogada. Não, eu comecei como recepcionista, lembra? Mas então, aí paralegal e tal, aí chegou uma hora que quando você se tornou advogada ainda dentro do escritório ou não? Logo em seguida, então, eu fiquei lá os 12 anos,
Logo em seguida, eu saí para dar aula e advogar. Então, eu dava aula tempo integral, eu preparava o pessoal para a Ordem dos Advogados na Califórnia. Eu gosto de dar aula, então eu fui contratada por esse cursinho. E eu dava aula tempo integral e eu advogava tempo integral. Então, eu fiz isso por quase 4 anos. Aí, quando eu vi que não tinha mais jeito de ficar jogando, os pratinhos estavam tudo caindo, porque na época, eu tinha que cuidar do meu filho, não estava dando certo. Aí eu parei de dar aula a tempo integral e abri o meu escritório e eu dou palestras hoje em dia, ensino e tal, mas eu não tenho mais aquela coisa de segunda a sexta dando aula, às vezes cursinho sábado, domingo, à noite. E aí foi quando eu abri o meu escritório. Então eu tive um hiato, né? Eu trabalhei como advogada e também dei aula por um período integral por quase 4 anos, mais ou menos. E aí, quando você abriu o seu escritório, já era focado em imigração? Sim, eu sempre trabalhei só com imigração. Eu amo imigração. Foi onde eu caí de paraquedas, eu me encontrei ali, certo? Eu trabalhei há 21 anos na imigração, tá? Então eu caí de paraquedas naquilo. Eu me apaixonei, eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então, na firma onde eu fiquei por 12 anos, era imigração. Eu dava aula dos cursinhos do preparatório, tudo bem, mas eu só atuava como advogada de imigração. E quando eu abri meu escritório em 2016, só imigração. Então, a minha teoria, tem uma teoria, gente. Quem faz tudo não faz nada. Então, eu não vou ser clínico geral do direito. Eu tenho uma especialidade, eu sei o que eu sou boa, eu sei o que eu gosto. Então, é o meu foco. O brasileiro agora está criando o conceito de investir. O brasileiro não tinha o conceito de investir. Ele sequer investir, mesmo que em reais. O brasileiro, a gente vem de uma cultura, e os nossos pais, os nossos avós, que não existia investimento na época deles, era tijolo e poupança. Era isso que o brasileiro estava acostumado, porque a gente tinha um cenário econômico de inflação fora do controle, uma moeda que da noite para o dia não valia nada. Eu tenho muito claro na minha cabeça, eu vou fazer 45 anos agora em janeiro. Na década de 80, a nossa diversão, entre aspas, eu morava em Manaus por causa do emprego do meu pai, era esperar ele chegar do trabalho às 5 da tarde, aí a gente ia com ele no supermercado e no posto de gasolina, porque meia-noite virava todos os preços. Uma outra memória muito forte que eu tenho no supermercado é pegar um pacote com 13, 14 preços diferentes e aquele barulho de remarcação o tempo inteiro. E todo dia no jornal falavam disso. Então o brasileiro ele não tinha cultura de investir porque o dinheiro tinha que ser gasto muito rápido, senão perdia o valor. Isso foi mudando, o Plano Real, que o ano que vem completa 30 anos, então somos um ecossistema jovem. E agora isso está começando. Por isso que esse processo inicial, ele é árduo, ele é difícil, porque você tem que fazer primeiro um convencimento. E se você for puxar na sua memória, quando a gente fala de investir no exterior, conta em dólar, o que lembra o brasileiro? Lavagem de dinheiro, político corrupto, jogador, as coisas que tinha o dinheiro fora escondido. As contas do Maluf ali, a conta do fulano aqui. Não era uma coisa que ele pensava como a gente sabe que é hoje. Espera, o mundo é globalizado. Eu hoje usufruo muito mais de coisas que eu conheço que são relacionadas ao dólar e eu não tenho essa capacidade de entender isso porque não está no meu dia a dia. Mas, por exemplo, o pão francês, ele está muito mais relacionado ao dólar do que qualquer coisa em real, porque o trigo é cotado em dólar. O cafezinho... E boa parte do trigo brasileiro é importado. Então, o cafezinho é cotado em dólar. Muita coisa do brasileiro, a hora que ele para fazer uma análise, ele vai perceber que está muito mais atrelado ao dólar. Só que a gente tem que trazer o processo da educação para eles entenderem. Então, começou primeiro, brasileiro, você precisa investir. Agora a gente tem uma inflação mais controlada, você precisa pensar no seu futuro. Se você olhar para os seus amigos, quantos deles não herdaram imóveis só? Não herda que nem aqui nos Estados Unidos uma conta, um pacote de investimento, um fundo, não. Era um móvel. Tem um monte de amigo. Meu pai faleceu, eu fiquei com 3 apartamentos, a minha irmã... E com retornos horríveis, né? Se você fizer a conta que ninguém faz. Fizer a conta de quanto aquilo retornou, foi um desastre. Porque na cabeça, meus pais falavam sempre isso, né? Tijolo eu sei o valor. E eu sei que está lá. Vai falar que, na época deles, o investimento no banco perdia valor às vezes. Porque a inflação ia lá, 1000% de inflação, rendeu quanto isso daqui? Então, já tem esse processo. E agora... que o brasileiro começou a investir, tem toda a parte de educação de mostrar para ele o seguinte: primeiro, quebrar os mitos de que investir fora é coisa para ricos, que não é, que investir fora é ilegal e que é difícil, você não vê, vai sumir. Pelo contrário, é extremamente regulado, é tudo legal, tudo funciona. Só que isso leva tempo.
E a missão, eu acho que eu tenho, você tem, com o trabalho que a gente vem fazendo, vários caras, o Bruno Perini, que eu trabalho com ele, vem fazendo, e alguns outros caras vem fazendo, é justamente essa, abrir portas. O Roberto Lee, quando fundou a Avenue, que foi um visionário há 5 anos atrás, ele já enxergava isso, a necessidade de ter moeda forte na carteira. Porque, querendo ou não, se você for pensar, eu vou te dar um número, que esse eu tenho fresco na cabeça. Nos últimos 10 anos, de 2013 a 2022, o real desvalorizou em média 10% ao ano. O dólar bateu o CDI, que é a referência para o brasileiro. Não, o CDI. O dólar, você podia ter quanto você quisesse no CDI. O dólar bateu o CDI nesses últimos 10 anos. Ou seja, o brasileiro pode até ter ganho dinheiro em real, multiplicado o patrimônio em real. Só que quando ele traz para a moeda global, que hoje a moeda de referência é o dólar, ele empobreceu. A Avenue surgiu com essa visão de vai estourar a demanda de brasileiros querendo investir e abrir conta fora? A missão do Lee foi internacionalizar os investimentos brasileiros, dando oportunidade para qualquer um. Porque a gente entende, eu estou aqui desde 2014, a gente entende que num cenário global, de consumo global, hoje o brasileiro é um consumidor global. Você não pode ser um investidor local. Ainda mais numa moeda que, por enquanto, mantidas as condições que a gente tem, a moeda ela oscila por 2 vetores, crescimento e inflação. Enquanto o Brasil crescer menos e com mais inflação, a moeda tende a se desvalorizar. Isso leva tempo. Então, que é o que já aconteceu nas últimas décadas e o que claramente deve seguir, pelo menos pelos próximos anos, já é um prognóstico fácil de ser feito, né? Sim, se tiver que apostar... mas agora vocês estão errados porque o dólar está se desvalorizando contra o real. Não, o dólar está se desvalorizando contra todas as moedas do mundo no movimento macro de rearranjo de risco, porque agora aqui vai cortar juros. Então, a gente é reagente, não é que nem o dólar que ele é agente, ele é precursor da coisa, ele é o carro abre alas, depois todo mundo reage. O Fed fala que vai subir juros, todo mundo tem que subir juros. O Fed fala, vou cortar juros, todo mundo tem que cortar juros. E o Brasil e os emergentes, que são países mais sensíveis, eles se antecipam. O Brasil sempre sobe juros antes ou corta juros antes, porque ele está sempre se antecipando ao ciclo de quem manda, que por enquanto é os Estados Unidos. Eu sei que a gente não pode cravar isso, porque não tem a China, os Estados Unidos mandam. Quem são os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos? Pois é, eu acho que o imigrante em geral é muito usado em momentos políticos delicados, como o que a gente vive hoje, né? Disputas em que o país está extremamente polarizado, ou momentos de crise econômica. O imigrante tende a ser muito usado como essa figura do outro. Eles estão aqui para roubar o nosso emprego, eles estão aqui para fazer coisas erradas, eles são violentos, eles são, como o Trump disse essa semana, o pior do que cada país tem, eles mandam para cá. Mais uma vez, essa ideia de tomar a parte pelo todo ou tentar definir um grupo tão complexo como uma coisa só. Os imigrantes vêm para cá por vários motivos. Você veio para cá por um motivo, eu vim para cá por outro. Os brasileiros com quem eu conversava vieram por motivos diversos. Muitos, eu diria, porque queriam tentar uma coisa diferente, uma vida melhor. E acho que eu me incluo nisso também, né? Quem vem para cá com documentos, com visto ou sem visto, na maioria das vezes está vindo buscar uma coisa melhor. Nunca vi alguém falando, estou indo para os Estados Unidos porque eu quero uma vida pior. Eu quero sofrer, então vou largar tudo para trás e vou atrás de uma coisa pior. Mas o que a gente consegue reparar, se é possível criar alguma identidade comum entre esse grupo, como eu disse já, tão complexo, é que muitos vão atraídos pelas pessoas da mesma comunidade. Então, por exemplo, a gente vê que em Marietta tem uma população muito grande de Goiás, na Geórgia, como eu falei. Aqui em Newark, a gente já vê uma mistura muito grande entre brasileiros e portugueses que estão por ali. Você vê uma coisa regional muito forte também. As pessoas de Governador Valadares tendem a ir para uma área em Framingham, por exemplo, em Boston. Então, são pessoas que uma vai puxando a outra. Você pode ver que sempre tem, né? O meu amigo, ou então meu tio foi na frente, aí a família inteira vai vindo depois, estimulada por aquela narrativa que chegou à sua casa lá no Brasil, de que aqui existe a possibilidade de uma vida melhor, o tal do sonho americano. Então, uma coisa que eu acho que tem em comum é essa. Todo mundo veio movido pelo sonho de uma vida melhor, seja você um grande empreendedor milionário que veio para cá expandir seus negócios, seja você alguém que estava sem emprego e veio aqui tentar uma primeira oportunidade, o objetivo é o mesmo, melhorar.
isso é uma coisa que eu acho que todos têm em comum. E a outra é essa coisa da atração, de certa forma, regional, de ir trazendo seus costumes regionais e fazendo aquele pequeno Brasil ali, aquela pequena Minas Gerais, aquela pequena Vitória, ali no seu cantinho, onde você vai por aqui. E você pensou durante esse tempo que você está aqui em voltar? Você sabe que eu nunca pensei, nem um dia, nunca aconteceu um dia de eu falar assim, quero voltar para o Brasil. Eu já pensei em ir embora daqui várias vezes, mas eu nunca pensei em ir embora para voltar para o Brasil. Não sei por quê, porque ao mesmo tempo não tem um dia aqui em que eu não fale que saudade danada do meu pai e da minha mãe, que vontade de ver minha irmã, tô com saudade dos meus amigos, queria ir numa roda de samba agora, daria tudo nesse sábado chuvoso por uma roda de samba, mas pensar em voltar para o Brasil para morar e reestruturar a minha vida lá é uma coisa que não me ocorreu mais. Eu não sei explicar por quê, porque eu não tenho nenhum asco pelo Brasil, nenhum problema com o Brasil, muito pelo contrário, tenho um baita orgulho, acho um país incrível, mas eu acho que, como eu disse, Nova York é uma cidade que bateu muito comigo, no sentido de que ela é uma cidade que me oferece muitas possibilidades todo dia de descobrir novas versões de mim mesma, sabe? É uma biblioteca nova, é um show novo, é uma cachoeira que eu encontro no Central Park, enfim, eu mudei de casa agora, fui para uma vizinhança que eu adoro e, de repente, se formou uma comunidade incrível. Então, é uma cidade que me apresentou muitas coisas que, mesmo quando eu vivia no Brasil e só tinha o Brasil como referência, eu acho que eu não consegui alcançar. Então, eu não consegui pensar ainda nessa possibilidade de voltar. Quando eu digo que eu pensei já em sair daqui, eu moro parte do ano em Portugal também, e Portugal é um lugar que eu adoro. Então, assim, às vezes eu penso, puxa, a gente podia ficar mais tempo em Portugal, quando vai ser o dia em que a gente vai mudar de vez para Portugal, coisas assim. Mas eu não sei, Bruno, não sei como é para você isso. Eu nunca tive essa sensação de que um lugar me define. Tipo, eu sou de Vitória, no Brasil. E Vitória é uma cidade muito linda, pequenininha, que também tem muito essa coisa da comunidade. E as pessoas de Vitória falam muito isso comigo. Nossa, Vitorinha, com carinho pela cidade, sabe? Eu não deixaria Vitorinha por nada. Eu não tenho muito isso de me sentir de um lugar, nunca tive. Assim, eu também você não. também não? Se eu tivesse que mudar para qualquer lugar bom, né? Eu digo assim, não quero ir morar no Afeganistão. Eu me adaptaria. É engraçado você falar Afeganistão, porque o meu filho aprendeu o alfabeto, então ele sabe todas as bandeiras e tudo pela ordem alfabética. Então sempre é o exemplo dele. Por que a gente não pode morar no Afeganistão? Vou mandar ele falar com você. Mas fala, Bruno. Porque muitas pessoas perguntam, você moraria em Atlanta? Moraria. Você moraria em Miami? Moraria. Você moraria em Seattle? Moraria. Moraria até em cidades menores. Minha mãe mora numa cidade pequenininha, ali do lado da sede do Walmart, no Arkansas. Uhum. Eu visito ela, eu moraria lá numa boa. Uau, olha só. Eu me adaptaria. Eu não tenho essa resistência. Eu vou fazer todo o processo por você. Você não vai ter contato com a faculdade. Eu vou pegar seu passaporte, seus documentos, eu vou te ajudar a fazer. Não fazemos por você, mas eu te dou modelos, orientações de como fazer, por exemplo, as cartas. Né? Você precisa de cartas de recomendações. Então, nossa assessoria vai preparar a documentação e eu aplico a bolsa para você, né? Eu praticamente garanto a bolsa. É difícil não conseguir. Aplicar a bolsa é no sentido de falar o seguinte, esse cara precisa, senão eu não consegue ir. Não, na verdade, é um pouquinho diferente. Eu pré-negocio com as faculdades bolsas para brasileiros, porque aqui as faculdades, elas têm bolsas para nacionalidade X, etc, né? Então, hoje, o que é o meu principal trabalho? Essa daqui eu cheguei e estava pronta. Eu fui duplicando o modelo e eu faço um pouco mais, né? Então, tem uma faculdade, por exemplo, na Flórida, fantástica, que eu fechei o contrato faz 2 meses, né? Foram 2 anos de negociação. Não vamos, não sei o quê. Eu falo, olha, o brasileiro tem muita qualificação, né? Explico para eles do câmbio. Então, assim, você precisa fazer um valor mais baixo e você precisa o quê? Parcelar. No americano, você fala em parcelamento e nem sabe o que é, né? Eu consigo parcelamento. E olha, é assim, a gente tem que mexer em legislação, é um monte de coisa, né? Então, eu consigo com as faculdades aprovar um modelo, aprovar, inclusive, uma outra característica do nosso negócio, que eu nem te falei. Você não precisa necessariamente morar onde você vai estudar, tá? Porque não existe aula todos os dias. Então, eu tenho faculdade que você vai num final de semana,
a cada 1 mês, a cada 2 meses, ou, por exemplo, Mais uma aula vez... online? Muito online, né? Não é um curso online, tem que tomar muito cuidado, porque tem gente por aí que tá pegando meus vídeos e falando que é online. Não é, gente. Ele cumpre... É híbrido, mas ele cumpre a maior porcentagem é face-to-face, né? Porque ele precisa cumprir as características da imigração para poder dar o documento e fazer o visto. Eu pedalo com o reitor de Colômbia. Meu escritório aqui no Hudson Yards, em Manhattan. O estúdio aqui, né, na Times Square, onde a gente tá. Mas eu moro em New Jersey. E o reitor de Colômbia mora lá e a gente pedala junto, na mesma turma. Legal. E ele insistia para eu fazer um MBA, só que mesmo o executivo, e aí também ele cogitou falar para eu fazer o mestrado. E realmente muitas das aulas, o sistema é híbrido. É híbrido. Mesmo em Colômbia. E aquilo para mim foi uma surpresa. Sim. Então, desculpa, é só para Perfeito, ilustrar. adorei sua colocação. Por quê? Muitas pessoas questionam, mas como assim? Eu falo para eles, gente, pro americano já é híbrido, né? Quando você faz um mestrado no Brasil também, numa GV, você não tem que ficar ali das 8 às 5 o dia inteiro, porque a cabeça do brasileiro hoje, para visto de estudante, ela está muito focada na escolinha de inglês, que você vem, tem que ir todos os dias, não pode trabalhar. E quando você muda e vai para uma graduação, pós-graduação, né? Pós-graduação, é diferente. Então, os sistemas são híbridos, sim. Isso significa que, por exemplo, no meu caso, eu morava na Flórida e estudava aqui. Eu vinha para um full weekend, né? Às vezes ficava sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, cumpria aquela carga horária e voltava para lá. Mas hoje, nossa, minha sorte, eu consegui faculdades praticamente em todos os estados americanos e eu realmente recomendo, é melhor, até em termos de custos, você estudar onde você mora, né? Mas voltando... Não tem que viajar. Não tem que viajar, né? Mas desculpa, eu não sei se eu vou atrapalhar seu raciocínio, mas a gente se perdeu na hora que você estava falando o seguinte, que você ajuda no teste de inglês. Sim. Aí falou do Duolingo. Sim. Inclusive, hoje, como que começa o meu negócio? Se você me procurar, vamos fazer aqui como se fosse um cliente. Eu vou fazer uma reunião com você gratuita de 20 minutos, vou te explicar o programa. E aí, eu já vou te mandar na minha proposta comercial, eu já mando até um curso que eu desenvolvi junto com uma professora especializada no Duolingo. Ou seja, quem não está pronto, você começa a se preparar, né? Eu já mando também o simulado do Duolingo. Por quê? Porque esse é a chave para você conseguir vir, né? Eu falo que o dinheiro brasileiro arruma, mas o inglês não tem como, né? E aí eu tenho faculdades que aceitam a partir de 90 no Duolingo, que é uma nota até bem razoável, né? E aí você passou no teste, vamos começar a trabalhar. E você prefere o Duolingo? Sim. Ou os alunos? Por que a gente foi parar no Duolingo? Eu achei que você ia fazer uma defesa de que ele é mais prático, ele é mais barato, bem mais barato. O TOEFL, o IELTS, esses outros testes, eles têm uma agenda. Antes eu lembro, quando eu trabalhava com faculdade lá no Brasil, tinha gente que esperava 5 meses para conseguir fazer um teste, né? Me parece que o TOEFL agora foi pro online também, né? Porque antes era presencial. Era presencial. E na pandemia, que foi quando eu cheguei aqui, eu peguei assim, eu falei, gente, esse Duolingo é maravilhoso. Você abre seu computador ali na câmera, você faz a provinha ali em 1 hora e tá pronto. E você já compartilha no LinkedIn, você já manda direto para a faculdade, né? Então, o Duolingo virou o meu carro-chefe. Ele é acho que, se não me engano, $45 você faz um Duolingo, né? E ele é aceito, né? Até por Harvard, como nós falamos. Então, o primeiro passo você vai... Tem gente que me contrata e ainda não passou no Duolingo. Por quê? Porque eu vou preparando você em outros critérios também, né? Porque são documentações que você tem que traduzir, muita coisa é juramentado, faculdades que você tem que fazer a aplicação, né? Escrever um pouco da sua história. E aí, com essa documentação em mãos, né? Muitas vezes vai envolver também a família. Eu vou fazer a aplicação na faculdade. A grande realidade é que o meu aluno já está pré-aprovado. Os contratos que eu tenho com as faculdades é como se eu fosse a matrícula deles. Como se eu fosse o setor de matrícula, né? Porque você que já conhece um pouco, você deve imaginar que faculdade aqui, principalmente nos Estados Unidos, a parte educacional, ela não é nada comercial. Eles não estão preparados para atender um estudante internacional. Por isso que a maioria desiste. Se você procurar... Aliás, é bom vocês saberem disso. Se você procurar informações dos meus cursos no website, você não vai ter. Você nunca vai ter. Não tem.
Os cursos que a gente normalmente comercializa e indica, não tem nem no site da faculdade. Às vezes eu peço para eles têm assim, uma faculdade você tem que falar às vezes com o board para mudar alguma coisa no site, tem que aprovar alguma coisa do governo. Então o que eu fiz? Eu compilei toda essa informação, né, e comecei a atender brasileiros e traduzir, né? Então, se você começar se você for olhar a legislação, o que eu faço já existia, só que pelo menos que eu conheço, eu não tenho ninguém que tenha feito isso de uma maneira assim mais pública, explicado e inclusive negociado as bolsas. Então hoje assim, eu vejo uma faculdade, eu vou lá, começo a conversar com eles e eu prometo números ainda, né? Eu falo, eu vou trazer para a sua faculdade pelo menos aí uns 200 estudantes. Né? Mostro o que o Brasil tem de bom. Tem gente que você chega nas faculdades e não sabem sobre o Brasil, né? Explico que no Brasil tem muita gente com bacharelado, explico que também o brasileiro precisa do quê? De uma oportunidade, né? E mostro que, inclusive, o Brasil tem uma mão de obra qualificada, que ela é importante para diversity. Eles gostam muito da diversidade cultural. Eu acho que eu queria tirar o melhor proveito daquela época. Eu acho que eu não tinha muito, sabe assim, grandes planos. E também acho que eu estava faminta. Sabe assim, não conseguia nem pensar direito. Então, uma coisa levava a outra. Fiquei meio bitolada mesmo. E, é claro, é uma coisa muito gradual, né? Às vezes eu até conto essa história e eu falo, gente, eu pareço uma idiota quando eu conto. Mas é muito gradual. Você não vê, eu sou uma pessoa assim... não sou idiota. Então é interessante esse tipo de experiência, a gente entrar em contato com experiências como a minha, para entender que qualquer tipo de problema, especialmente emocional, ele não é do dia para a noite e não é uma fraqueza, é simplesmente você entrou devagar nesse mundo, né? E aí quando você vai ver, para sair é mais difícil. Mas e aí onde você quer chegar com esse comentário? O que aconteceu? Bom, então, aí em algum momento ali eu fiquei muito infeliz com tudo que estava acontecendo, eu estava muito... Exato, eu estava, não quero mais fazer dieta, ponto. E aí meio que parei de fazer dieta. Teve um momento muito legal que eu mandei e-mail para todas as minhas agências e falei, eu provavelmente vou engordar agora porque eu resolvi não fazer mais dieta. Se alguém tiver algum comentário sobre o meu corpo, por favor... Keep it to yourself, não fale pra mim, não me interessa, tchau. E aí eu mandei, eu tava num Pret a Manger aqui em Nova York, foi o momento mais assim, ai meu Deus, o que eles vão responder, né? Aí mandei, falei, seja o que Deus quiser. Até hoje ninguém respondeu nada. E aí foi isso, aí eu comecei a comer de novo, aí que eu me apaixonei por nutrição, me apaixonei por saúde de verdade, fiz terapia, nossa, tudo que você imagina. E ganhei muito peso, naturalmente. Meu corpo estava assim, quando você fica desnutrido, você nutre o corpo, tudo que vem ele pega, né? Porque vai saber qual é a próxima vez. Quem sabe se essa menina vai de novo parar de comer. Então o corpo já fica mais esperto. E em um primeiro momento eu ganhei muito peso. Aí eu virei modelo plus size. E aí foi a virada, assim, foi maravilhoso. Foi muito importante para mim. Eu era modelo, eu tinha 44 por aí. Mas, na real, eu comecei a trabalhar como plus size quando eu era tamanho 40. Eu não entendo muito de tamanho, eu não consigo imaginar assim, eu era assim, isso. A maioria das pessoas me consideraria uma pessoa, assim... Magra nem ainda. magra, nem gorda, né? Eu não gosto da palavra normal, tô tentando achar outra. E aí, mas enfim, aí era considerada curvy, né, plus size na época, mas foi muito legal. Aí eu comecei a fotografar sem pensar em ser magra, aí eu realmente comecei a me ver como linda pela primeira vez. Falei, nossa, agora eu tô vendo o que as pessoas veem em mim. E até a parte artística eu sentia mais, né, eu tinha mais liberdade. E aí, bom, eu tô resumindo aqui uma história de 15 anos, né, mas aí depois disso... eu comecei a emagrecer naturalmente, porque igual eu falei, o corpo, ele desnutre, né? Aí, assim que você começa a comer, começa a estufar, de qualquer forma, ganhar muito peso e devagarzinho, gradualmente, enquanto eu comecei a comer como uma pessoa normal, eu perdi o peso. E voltei o que eu era lá atrás em São Paulo, quando eu estava entrando na faculdade. Aí eu falei, pronto, é isso. Resolvi o problema, maravilhosa.
que orgulho. E é aí que é interessante. Aí a indústria não tem mais espaço tanto quanto antes. Eu ainda trabalho e sou muito grata por isso, mas eu trabalhava mais como plus size, porque agora eu não sou nem magra o suficiente e nem grande o suficiente. E aí eu falei, é isso. O único peso que eu não trabalho também é o meu peso saudável. Normal. É o seu normal, né? O seu... Então, assim, o resumo da ópera é... Em nenhum momento eu teria tido, desde o começo da minha carreira até hoje, um espaço na moda com o meu corpo natural. E hoje a gente vê muito mais diversidade, que é muito legal. Mas eu acho que um motivo pelo qual eu conto a minha história é justamente isso, para entender que a diversidade, ela é realmente todos os tipos de corpos, né? Então, existe hoje em dia uma grande... muita gente puxando para mais diversidade, que é muito legal, mas a gente ainda não está lá. E claro, o avanço sempre demora, né? Mas... E nessa sua jornada, você não teve esses problemas... extremos de relação com a alimentação que a gente vê que alguns modelos passam, de realmente parar de comer e chega um momento que nem consegue comer mais e se torna, tecnicamente, acho que até uma doença, né? Classificam como uma doença. Eu tive vários momentos, assim, eu nunca fui o tipo de anoréxica que não come por uma semana, assim, nunca fui. O que eu fui sempre é restrição e compulsão. Então, eu ficava, no máximo, assim, 1 dia sem comer, 2 dias no máximo, que parece pouco, mas parece muito, quer dizer, mas para anorexia é muito pouco. E aí, quando eu comia, às vezes eu perdi o controle. Então, hoje eu sou health coach porque eu gosto de ajudar pessoas exatamente com isso, com a compulsão alimentar ou com o comer emocional. Porque para mim sempre foi, assim, o ciclo. Porque eu ficava na restrição justamente pela compulsão. Então, não era apenas a indústria de modelo ou apenas querer ser magra. Era eu lutando contra a compulsão que eu tinha. Então, era um ciclo super difícil, assim, para sair daquela... Parecia uma rodinha, assim, tipo um ratinho na rodinha, né? Para sair, você tem que pensar muito, muito grande, assim. Na Empíricos, era absolutamente imparcial o negócio? Cara, porque, por exemplo, falar de COI é um negócio delicado, né? No sentido de que, não sei, se me chamasse para falar de COI, eu falo, mas o que eu vou falar? Porque mal. É um negócio, é uma tranqueira, o que eu vou falar? A gente falou de COI para falar mal. Porque assim, quando começou esse exemplo do COI foi bom, porque quando começou a surgir, aí eu lembro até o que a Luciana falou para mim. Você tem que ver o que é esse COI aqui. Aí eu falei, tá, quem que é aqui da Empíricos manja mais para eu trocar uma ideia? Ninguém. Você vai se virar. Falei, tá bom, como que eu faço? Quem que emite COI no Brasil? Era Citibank, era BNP Paribas, era Morgan Stanley. Falei, eu vou ligar para esses caras. Fui muito bem recebido por todos. Tive uma aula ali com os estruturadores, derivativos, que o COI é um pacote de renda fixa com derivativos, né? E aí eu consegui explicar para a pessoa física o que era isso e onde estava o problema. Porque coloca-se muito FII, a ponto que sobra pouco espaço para você montar uma boa estratégia rentável com os derivativos, a ponto que quase nunca valia a pena você comprar um COI. A não ser que seja uma coisa inacessível, uma coisa que a pessoa não consegue comprar diretamente e ter um COI muito exótico, aí talvez. Mas assim, um COI de S&P, cara, compra um ETF de S&P, carrega para o longo prazo, porque aquilo vai limitar o teu retorno. Ah, não, mas em 5 anos, se ficar no negativo, você recebe de volta. Mas quantas janelas a gente teve que em 5 anos o S&P ficou no negativo? Teve momentos de crise aguda, mas não é normal. Então, a gente tinha esse trabalho independente de poder falar mal, comprava a briga. Teve alguns deslizes, principalmente quando a Empíricos começou a apostar no business de gestão. E aí criou-se uma corretora lá dentro, na verdade uma gestora que distribuía os próprios fundos, que era a Vitrio, e nasceu com um propósito muito legal. A gente fez um fundo previdenciário, um FOF, um Fund of Funds, taxa baixa, com produto bom, um produto que era fechado, a gente conseguiu negociar com gestora. Era um orgulho ter montado esse produto de previdência. Depois a gente montou um FOF internacional com fundos Morgan Stanley, fundos dessas grandes casas. E isso era tudo sob o nosso controle da equipe de fundos. E a gente tentava realmente fazer o melhor. Mas depois de um tempo, foi até um dos motivos que a Luciana quis sair de lá.
houve ali algumas discussões. A gente passou por um momento muito difícil, vocês devem ter ficado sabendo, o caso Betina, que foi logo que eu cheguei e trouxe muita retaliação para a empresa. Você diz a mídia que ela fez? A que mídia, ela foi foi uma pra mídia TV negativa. e falou... Mas quem idealizou aquilo? De onde saiu? Eu vou contar os bastidores. Não, mas interessado. acho que antes de contar o bastidor, só contextualizar, porque tem gente que vai assistir a gente, talvez porque até eu que estou interessado em saber o contexto, primeiro a história e depois os bastidores, talvez. Perfeito. Então, a Betina, ela era copywriter. Então, a função dela era escrever cartas de venda. Ela não era uma analista. Exato. Ela não era uma analista, ela era uma excelente copywriter, diga-se de passagem. E ela fez uma campanha dizendo, meu nome é Betina, e ela é uma menina, assim, que... Estereótipo, ela é branca, ela é loira, ela é bonita, e ela dizia na câmera que, meu nome é Betina, eu comecei com R$1.000 e hoje eu tenho mais de 1 milhão. E essa campanha eu lembro pegou bem. muito mal. E Por quê? Porque o que... A única coisa que quando eu assisti, que eu me questionei, eu falei, será que é verdade? Porque... Então, você e todo mundo, né? Só então, isso, a questão se é verdade, legal. É verdade, mas não foi um investimento que ela fez com 1.000 que se tornou 1 milhão. Sim, O isso. primeiro investimento que ela fez na vida foi um dinheiro que ela ganhou uns R$1.000 de formatura do pai e ela comprou ações com esse dinheiro. E aquilo abriu a cabeça dela para o mundo dos investimentos, ela passou a investir e ela, como uma excelente copywriter, teve semestre que a Betina tirou centenas de milhares de reais em comissão do bom trabalho que ela fez de escrever boas cartas de venda. Então ela ganhou muito dinheiro e investiu esse dinheiro ao longo dos anos. E por causa disso ela acumulou... E ela chegou realmente mais de 1 milhão. Mas o jeito que ela gravou aquela campanha foi muito apelativo, porque... Porque dava a entender que com 1.000, num curto espaço de tempo, exato. você multiplicaria... E com um produto financeiro, não com o seu trabalho, no caso, porque eu também pelo que eu entendi. Então... Aí foi horrível. Eu trabalhava lá, toda vez que alguém... Você trabalha na Empíricos, aquela empresa de pilantra. Era horrível explicar. E eu conheci a Betina, ela é uma pessoa excelente, me ajudou muito, assim. Uma pessoa que ela era a cara do Instagram da Empíricos quando eu cheguei e eu comecei a ocupar esse espaço. Ela tinha tudo para sentir uma certa competição, pelo contrário. Ela, vamos junto, te ajudo. Ela é uma menina muito legal mesmo, mas errou nessa campanha. Como ela era copywriter, ela não delegou a terceiros para revisar o próprio texto. Tanto que depois disso instituiu-se um novo processo. Tem que passar pelo compliance, tem que passar pelo jurídico. Não sai uma campanha de venda da cabeça de alguém que escreveu e bota no ar. Só um detalhe, então. Isso nunca aconteceria aqui. Imagina. Nunca. Imagina se alguém, uma pessoa... Imagina se o JP Morgan, um desses casos ia deixar essa liability toda para uma pessoa física, assim. Vamos botar essa campanha nacional, deixar isso viralizar. Então... não deixa de ser uma oportunidade no Brasil. Essa ainda falta, ainda ser nascente, né? Uma coisa nova. Para quem não entende claramente, em poucas palavras, qual o papel do BID, do Banco Interamericano? Tanto o BID quanto o Banco Mundial, eles têm a função, a missão... Nesse primeiro momento você estava no BID ou você estava no Banco Mundial? Não, primeiro no Banco Mundial como membro do board. Mas depois, quando eu fui para o BID, aí eu já tinha virado staff. Aí já não era mais... representante de país. Aí eu era funcionário, vice-presidente. Então, primeiro, o que faz o Banco Mundial? Tanto o Banco Mundial quanto o BID, eles, em princípio, eles fazem uma oferta de financiamento que complementa, que está em adição àquilo que os mercados podem oferecer aos países. Quer seja o setor público desses países, quer seja, em alguns braços dessas instituições, financiamento ao setor privado. Mas a marca principal é a seguinte: esses projetos têm que ser uma coisa em adição àquilo que o mercado oferece. Por quê? Porque esses projetos, esses financiamentos dessas instituições, eles contêm um subsídio. Eles contêm um subsídio nos seguintes termos. O Banco Mundial, ele tem um capital que é formado pelas contribuições dos países, né? E o Banco Mundial, assim como o BID também, usa os seus capitais para emitir papéis no mercado. E o financiamento é feito a partir desses papéis emitidos e comprados pelo mercado. E como é que isso é possível? É que, na verdade, o Banco Mundial, por exemplo, é capaz de captar recursos no mercado financeiro
pagando quase a mesma taxa que o Federal Reserve Bank paga. Literalmente, o Banco Mundial consegue captar recursos pagando bem pouco ali. E com isso ele pode emprestar a uma taxa de juros abaixo daquilo que o mercado cobraria para o país. Então, por isso mesmo, em princípio, a ideia é que esses recursos sejam usados para fazer coisas que o mercado não financiaria diretamente. Tem que ter um cálculo econômico, tem o cálculo de custo-benefício, tem que ser aprovado com um resultado favorável em termos de benefícios ajustados a riscos e assim por diante. Tem que ter as salvaguardas de respeito a padrões sociais, ambientais, de governança, mas a rigor tem que ser alguma coisa em adição ao mercado, não é? Sempre emprestando para o governo? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, o Banco Mundial tem um braço que só empresta para governos de países de renda média, inclui o Brasil, que é o BID original, que é o Banco Internacional de Reconstruções e Movimentos. Mas tem também um braço, que é uma agência, AIDA, que depende de doações feitas por países doadores, governos doadores, e que só repassa recursos para países pobres, e esses recursos vão ou de graça, como doações, ou com empréstimos bem de longa duração e com baixíssimos custos. Mas tem também uma outra agência, que é o AFC, que empresta para empresas privadas. E tem um outro braço que oferece seguro contra riscos políticos para investidores que pretendam obter. Então, você tem os vários braços. O BID também, hoje em dia, tem essas divisões. Tem, no mínimo, uma parte do BID que empresta para governos e uma parte que empresta para o setor privado. Quando eu fui vice-presidente no BID, depois de ter sido diretor executivo no Banco Mundial, a minha função era justamente o relacionamento com os clientes. Eu é quem tinha a carteira do que o BID fazia com os diversos países, né? Mas já quando voltei para o Banco Mundial como vice-presidente, de novo como staff, aí eu tinha a responsabilidade do trabalho técnico em algumas áreas, né? Tive também no Fundo Monetário Internacional por um período curto, antes de voltar ao Banco Mundial e me aposentar. O maior aprendizado da carreira de modelo, que mais uma vez não foi uma carreira pela qual eu tenha me apaixonado, ou que eu tenha um ofício que eu tenha exercido com muita competência ou muito sucesso, mas eu aprendi a lidar com rejeição, que é uma coisa muito difícil. Rejeição, você fala, é fazer o teste e não pegar o trabalho. Você, quando é modelo, você faz 30 castings e você tem sorte se você receber uma ligação de volta, né? Se você pegar um trabalho, né? E para quem tem autoestima frágil, como eu acho que eu, quando eu era adolescente, tinha, é um exercício, assim, o seu ego vira uma pinhata, né? Aquela coisa, dia após dia, mas isso vai te fortalecendo, e se você conseguir olhar para esses desafios como um aprendizado, para mim foi incrível. Eu acho que hoje, olhando para trás, eu vejo que quando eu cheguei aqui em Nova York, na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, sem falar um inglês fluente, e tive a coragem, a audácia de bater na porta da NBC e a todos os testes para ser jornalista, para ser apresentador, hoje eu reconheço a cara de pau, né, de uma maneira saudável que eu tive. E deu certo. Foi assim que eu consegui meu primeiro trabalho na televisão. Não foi nos Estados Unidos, quer dizer, não foi no Brasil, foi, na verdade, aqui em Nova York. E antes do Manhattan mesmo. Antes do Manhattan. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Mas um passo antes. Claro, foi sendo modelo que você veio parar em Nova York? Foi. Mas, como você sabe, a vida em Nova York é caríssima e o dinheiro que eu ganhava como modelo não bastava. Então, eu decidi ser bartender, passeador de cachorro, trabalhar em restaurante para pagar as contas. E vivia nesse esquema meio perrengue que você falou, de dividir apartamento. Sim.
E assim, na boa, eu morei durante muito tempo num apartamento que era um cubículo com um banheiro comunitário, 30 metros quadrados, e falo isso sem qualquer pudor, sem virar o olho, falar como eu pude, como eu consegui, porque assim, eu sinto falta de aspectos da minha vida, quando a minha vida era muito menos confortável do que ela é hoje, né? E tá tudo certo. Eu acho que Nova York, um dos encantos dessa cidade para mim é essa democracia social que a gente enxerga em alguns segmentos, algumas realidades em Nova York. Então você entra no metrô de Nova York, por exemplo, você tem o Bloomberg, que é um multibilionário, você tem o Jake Gyllenhaal, que é uma estrela de Hollywood, mas você tem o cara que é sem teto, você tem o cara que está... enfim... Todo mundo junto. Todo mundo ali naquele vagão, né? E isso, para mim, é muito... É único, né? Poético, quase. Eu me identifico com isso até hoje, porque eu entrevisto líderes políticos com o mesmo respeito, atribuindo a mesma dignidade, da mesma maneira que eu entrevisto uma pessoa que faz parte da comunidade carcerária, uma pessoa que faz parte da comunidade dos profissionais do sexo, né? Eu meio que nivelo todo mundo nesse mesmo âmbito. E aí, desses trabalhos que você teve que encarar, teve algum que foi mais pesado? Pesado seja porque era realmente desgastante ou porque era... Não vou dizer humilhante, não é isso. Porque quando a gente tem um objetivo e quer dar duro, nada é humilhante. Trabalhar é nobre, né? Mas eu já tive trabalhos que realmente eu falava assim, puta, isso aqui tem que ser temporário, porque é muito pesado, assim, muito tranqueira. Eu nunca tive nada que tenha me causado traumas, né? Eu acho que foram lições, e é interessante porque há atitudes que eu não tolero, compreendo, que não descem. Então, vou dar um exemplo. Eu que vivo em avião, né? Se você, por acaso, está na business ou está em primeira classe, que não é como eu viajo sempre mesmo, mas você vê, tem gente que nem olha para o comissário de bordo. Tem gente que entra num táxi e não olha para o motorista. Tem gente que não olha para o garçom. Então, essa atitude me incomoda tremendamente. No final das contas, eu acho que quem perde mais é a pessoa que se limita e se bota naquele patamar ilusório. A tradução disso é que você abomina falta de respeito, soberba, arrogância. Não suporto. E ver as pessoas maltratarem as outras, né? E assim, apesar de eu ter sido um adolescente, uma criança insegura, hoje eu me considero um cara muito seguro. Então, eu já tive... eu acho que segurança e pretensão são duas coisas completamente diferentes, tá? Mas quando eu fui bartender, né? Quando eu carreguei gelo no restaurante, quando eu fui garçom, é claro que eu encontrei essas pessoas que eu não suporto hoje em dia, né? Mas o desprezo era mútuo, sempre foi, sabe? Então, acho que talvez por isso eu não deixasse isso me traumatizar, porque eu sabia que... Enfim, eu sei o valor que eu tenho independente da profissão.